Bem-vindos a mais essa videoaula do programa de iniciação científica do ICETIM. Primeiramente, a gente gostaria de indicar a vocês o mentor e gestor do programa, o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, com seus parceiros, a Secretaria de Educação, através do programa Passaporte Universitário, a EMAR, como suporte à Escola de Governo EMAR, como suporte à plataforma educativa. Vamos abordar aqui, em segundo lugar, só explicando, né, a gente tem alguns slides um pouco alongados para facilitar, às vezes, o entendimento de conceitos, enfim. A questão da videoaula, ela compromete um pouco, bastante, a interação entre ensino-aprendizado, o palestrante e a sua audiência. Enfim, vamos seguindo. Nós vamos abordar aqui alguns conceitos, alguma reflexão também sobre esse tema que hoje é apaixonante, é tratado por todos, ganhou destaque em função da preocupação com a questão ambiental, que é a sustentabilidade, que remete ao grau de capacidade de manutenção de um determinado processo em que o balanço consumo versus compensação ele não altere os estoques naturais ou mesmo ofereça uma solução que minimize as externalidades negativas. Externalidades negativas vistas como, digamos, algum tipo de ação em que o processo venha a prejudicar terceiros, como, por exemplo, as indústrias com as suas emissões de gases, enfim, na atmosfera, que acaba prejudicando a todos, né? A questão de você, de repente, ter um apartamento num conjunto de prédios, num quarteirão antes da praia, e que na frente não tenha nada, e que você tem uma bela vista, e que de repente surge um espigão na sua frente, que com certeza vai te causar uma externalidade negativa, fazendo você perder aquela bela vista que você tinha do seu imóvel. Vamos trazer desde lá para trás do século XVIII, né? Século XVIII, século XIX também, algumas considerações com relação a quem foi um dos primeiros a tratar desse tema. O Malthus, Thomas Robert Malthus, sua fama decorreu de dois estudos que ele fez, um chamado primeiro ensaio e outro segundo ensaio, em que Malthus faz um estudo da população, à medida que o crescimento dessa população afeta o melhoramento do futuro da sociedade, e no segundo ensaio, essa mesma situação em que ele procura enxergar, né, através de uma investigação, das expectativas quanto à remoção ou mitigação futura dos males que ocasiona esse crescimento. A partir dessa influência, né, que a teoria malthusiana provocou na América do Sul, principalmente, né, vieram instituições como a International Parenthood Federation e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, atuando no período do golpe militar de 64, através de políticas de planejamento familiar, enfim, bastante questionáveis, né? Através da BenFam, uma ONG criada aqui no Brasil, né? Os protocolos de controle de natalidade foram implementados, com contraceptivos hormonais, e principalmente em bairros periféricos, populares periféricos, de maior população, concentração de renda e de menor concentração de renda e de maior população negra. As políticas essas vieram através de esterilização das mulheres em favelas, enfim. Uma política bastante questionável. Igualmente, o Centro de Pesquisas e Assistência Integrada à Mulher e à Criança
treinava médicos para a execução de um planejamento familiar em que envolviam laqueaduras tubárias, enfim, método anticoncepcional definitivo, né, que causava a interrupção do trajeto de ambas as trompas. Enfim, eram métodos de esterilização também. Mas, enfim, a questão da análise populacional advinda da teoria malthusiana, ela pode ser aqui, ela é aqui resumida da seguinte maneira, quer dizer, Malthus advogava que o produto da agricultura, né, ele era uma função linear, quando que, na verdade, o crescimento populacional, ele advogava que dobraria de 25 em 25 anos, né, chegando até um determinado ponto em que o crescimento populacional superaria a produção de alimentos e, consequentemente, traria por aí consigo a fome. Eu acho que é fácil de vermos o equívoco da teoria malthusiana, né, que, na verdade, ele desconsiderou o avanço tecnológico que a agricultura vem tendo cada vez mais, através da mecanização, irrigação, controle de irrigação, através de gotejamentos, melhoramento genético de sementes, enfim, todo esse progresso do setor agrícola, né? E que também, de certa forma, também a população acabou que não duplicou nesses 25 anos. Isso levou a uma certa derrocada da teoria malthusiana. No bojo, a partir de 68, quando foi criada uma ONG chamada Clube de Roma, né, que reunia economistas, industriais, banqueiros, enfim, o establishment, né, chamado establishment, para analisar os limites do crescimento. Maiores problemas para eles eram a industrialização acelerada, o rápido crescimento demográfico, também na mesma linha malthusiana, a escassez de alimentos, esgotamento de recursos renováveis. Então era uma visão alarmista, né, e ecocêntrica, em que o problema estava na pressão populacional sobre o meio ambiente. O produto desse Clube de Roma foi uma publicação de Meadows et al., de vários autores, em que apontavam esses limites do crescimento, né, advogando que haveria um colapso nos próximos 100 anos. Né? Esse relatório teve uma repercussão internacional muito grande, né? Conhecido como esse relatório Meadows, né? Em que essas tendências atuais da época, né, elas, da população mundial, industrialização, poluição, enfim, serão alcançados algum dia, né? Os problemas de produção de alimentos, de poluição, alcançados dentro dos próximos 100 anos, como disse. E o resultado mais provável será um declínio súbito e incontrolável, tanto da população quanto da capacidade industrial. Mas acenava que seria possível, né, que essas tendências de crescimento fossem controladas, mantida uma estabilidade ecológica e econômica até um futuro remoto, e que esse estado de equilíbrio global poderia ser planejado de tal modo que as necessidades materiais básicas de cada pessoa na Terra sejam satisfeitas e que cada pessoa tenha a oportunidade de realizar seu potencial humano individual. Né? Bastante altruísta, né, essa turma. Porém, entre as críticas daqueles que faziam ao limite do crescimento, né, Solow, um prêmio Nobel de Economia da época, criticou com veemência, né, o prognóstico catastrófico do Clube de Roma, principalmente também através de intelectuais em países subdesenvolvidos. Eles se manifestavam, né, de que as sociedades ocidentais, na verdade, depois de um século de desenvolvimento econômico grande, né, eles defendiam um congelamento do crescimento, do desenvolvimento, com a retórica ecologista, o que atingia de forma direta os países pobres, né,
que dependiam, que tendiam, né, segundo essa proposta, a continuarem pobres, né? Então era mais uma abordagem totalitária, digamos assim, subentendida por um discurso ecológico, né? Então, quer dizer, vejamos que nesse contexto todo também a conferência, a ONU, através da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, ela fez uma conferência bastante famosa, a Conferência de Estocolmo, em 1972, conferência essa que gerou um conjunto de 24 artigos, sem muita consistência, né, assinada por todos os participantes, em que seus desdobramentos mais significativos, quer dizer, na verdade o mais significativo, foi a criação do PNUMA, que era o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que foi a primeira agência ambiental global. Marcada foi essa conferência através da polêmica entre os defensores do desenvolvimento zero, né, Clube de Roma, entende-se por aí, representantes dos países industrializados versus defensores do desenvolvimento a qualquer custo, representantes dos países não industrializados. Um exemplo bem característico disso, né, na época, o nosso ministro da Fazenda, professor Delfim Neto, ministro da Fazenda de 67 a 74, ele atuava nos bastidores da conferência com a proposta de que tragam sua poluição para o Brasil, né? E esse foi o bojo do nosso milagre nos anos 70, né? Milagre econômico, milagre brasileiro chamado. A partir daí, né, e esses anos 70 bastante conturbados foram, né, houve a crise do petróleo, foi detonada essa crise pelo cartel do petróleo, a OPEP, que foi criada em 61, e que serviu, de certa forma, para alertar o mundo para o fato de que os recursos naturais são esgotáveis, né? Começou-se a haver aí uma certa política em torno da principal fonte de energia até hoje do planeta, que é o petróleo, né? Em que questões econômicas mais urgentes para os governantes do mundo se preocuparem, né? Todos começaram a se preocupar a partir dessa questão. O curioso, quer dizer, que poucos anos após a conferência, essa alta dos preços de petróleos e a escassez do produto no mercado mundial, de 73 e 79, né, golpearam a economia do Brasil também. Nos anos 70, o Brasil importava 70% do petróleo que consumia, e durante as crises o petróleo chegou a subir mais de 40%. O que a gente vai ver um detalhe muito curioso. Vamos em frente. Mais recentemente, as exportações do petróleo brasileiro, a coisa mudou de figura, corresponderam a 32%. O Brasil já como exportador de petróleo de 2005 a 2021. E no mesmo período as importações chegaram somente a 13%. Em 2020, por exemplo, durante a pandemia, esses números chegaram a alcançar 47% de petróleo exportado e 5% de importado, a fonte Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP. Quer dizer, e aí temos que, mesmo assim, também dentro dessa crise que hoje vivemos, né, os preços do petróleo estão disparando muito mais do que a época dos anos 70. Né? Mas só no começo dos 80, né, a discussão desenvolvimento versus meio ambiente voltou, efetivamente, depois dessa questão aí da Conferência de Estocolmo e uma certa apologia à poluição. Nos anos 70, a partir de 83, a Assembleia Geral da ONU indicou a primeira-ministra da Noruega, a Gro Brundtland, para presidir uma comissão encarregada de estudar essa questão do tema do desenvolvimento, né, e a sustentabilidade desse desenvolvimento. Em 87, então, surgiu o relatório Brundtland, um relatório que foi também denominado de nosso futuro comum, né, em que muitas coisas interessantes, né, produzidas nesse relatório, mas o principal que marcou mais
foi uma definição do desenvolvimento sustentável de forma mais simples, até de certa forma, em que seria desenvolvimento sustentável a satisfação das necessidades da atual geração, sem comprometer a satisfação das necessidades futuras, das gerações futuras, né? Então essa foi uma abordagem bastante simplista, que era o primeiro passo para o entendimento desse desenvolvimento sustentável. Também Capra, com sua Teia da Vida, né, vem a ser um dos autores que delineiam a questão do holismo, do holicismo, né, mostrando a natureza cíclica e a natureza cíclica da natureza e os sistemas industriais como sistemas lineares, em que também na economia de mercado não apareciam, né, a questão dos custos sociais e ambientais não eram internalizados nas contabilidades nacionais, né? Você não tinha internalizado, e até hoje não, embora você tenha propostas de contabilidade verde, mas até então, efetivamente, os industriais, as indústrias continuam emitindo gases de efeito estufa sem que seja internalizado custos nos seus balanços. Capra nos traz um exemplo bastante interessante sobre a questão cíclica da natureza, como o ciclo do predador-presa, em que a população da presa, ela quando sobe muito, a população do predador também acaba subindo bastante, né? E por conta dessa predação, a população das lebres começam a declinar e, consequentemente, pela falta de alimento, o predador também perde parte da sua população. Só que isso é um ciclo, né? E que se controla naturalmente pela natureza. Muito interessante. Capra também nos traz, através da sua teia da vida, né, a complexidade dos ecossistemas como uma rede, consequência da sua biodiversidade. Uma comunidade ecológica diversificada é uma comunidade elástica. Nas comunidades humanas, essa elasticidade se daria através da diversidade étnica, da diversidade cultural, religiosa, enfim, de toda a diversidade que compõe a nossa sociedade. E que esse desenvolvimento sustentável seria o cerne da independência, da flexibilidade, da diversidade e da reciclagem. Esse seria a visão cíclica que nos traz Capra. Esse palestrante que vos fala também tem um trabalho sobre isso, né, publicado em Matos Fonseca e Matos, em 2020, em que eu procuro destacar a questão da sustentabilidade como três vieses, né? O primeiro econômico, né? A eficiência na substituição do modelo energético na direção de energias renováveis, buscando minimizar os efeitos e rejeitos da atividade econômica. Então, esse seria o primeiro tópico da sustentabilidade. O segundo seria a questão ecológica, né? A biodiversidade ganhando magnitude, né? Por características em alguns ecossistemas, menor em outros, né? Mas não menos importante, juntamente com a capacidade de suporte, que sinaliza o grau da dinâmica dos processos ecossistêmicos, né? Até onde você pode ir sem comprometer esses processos. E a terceira, social, com equidade na distribuição do excedente econômico. E aí você tem os caminhos todos entrecruzados nesse diagrama Van-Euler, em que a sustentabilidade seria a interseção entre todas as variáveis ecológica, econômica e social. Além disso, uma questão importante, né, para esse contexto seria e é a interdisciplinaridade, né, como uma construção em que se faz com base em diversos conhecimentos. Hoje em dia não se vê mais aquela coisa de você simplesmente se focar em apenas uma linha de formação ou de graduação, né? Você pode, inclusive, eu fiz economia, depois fiz parte de oceanografia, gestão ambiental, mestrado em ciência ambiental, doutorado em meteorologia, e assim você vai aumentando o leque do seu trabalho de pesquisa
dando as diversas variáveis que podem abarcar o teu objeto de estudo, né? Ela se confunde com palavras como pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. O que a gente enxerga por aí? Enxerga que, efetivamente, todo esse contexto das ciências, né, incluindo a participação cidadã, ela compõe essa visão de interdisciplinaridade, e que pode ser resumida, né, dessa forma como se apresentam aí os nossos bichinhos da fauna mundial, são os olhares plurais, né, cada um com seu olhar como se fossem ramos da ciência. E, enfim, terminamos por aqui, não esgotando logicamente o tema, que é um tema bastante amplo, né, e bastante abrangente, e nos colocando à disposição para qualquer dúvida ou qualquer interação conosco, ou certamente com seus orientadores. Tchau, um abraço.